Aí. Bom, gente, boa tarde. Vamos iniciar aqui então o nosso PGI sobre transição e desenvolvimento de carreira e a ferramenta que a gente vai usar tanto para o nosso desenvolvimento quanto para quem quer fazer essa transição, né, de sair do CLT e vir totalmente para a psicologia clínica, né, com os atendimentos. Estamos aqui para observar o nosso PDI e conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? O PDI vai ser a principal ferramenta que a gente vai utilizar e, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas para todo mundo. Como a gente já falou agora há pouco, eu espero que esse aqui possa ser um ambiente muito seguro, muito acolhedor, para que vocês possam abrir o coração, para que possamos ter uma conversa bem aberta e bem franca sobre carreira, sobre expectativas, sobre como vocês também estão se sentindo com a nossa formação, né? Que às vezes parece que tem muita informação e muita coisa para a gente fazer, e às vezes a gente quer abraçar o mundo e não consegue, mas estamos aqui também para deixar vocês tranquilos, que é muito normal ter essa sensação. Até nós que somos monitores e já estamos há um ano com a formação sentimos isso. E eu espero que esse PGI possa ser para acalmar vocês, para tranquilizar todos nós, entender que o PDI ele não é um trabalho a mais, ele é um facilitador, ele é algo que vai encurtar, na verdade, o nosso caminho até os nossos objetivos, né? Às vezes a gente olha e vê aquele monte de página e pensa, nossa, o que eu vou fazer com isso daqui? Tanta coisa para preencher, tem os objetivos, tem os horários, tem também meus pacientes atuais, e parece ser tanta coisa, mas no fundo é algum tempo ali perdido, entre aspas, que vai encurtar um caminho muito grande para que a gente possa alcançar nossos objetivos, né? Se puder passar o slide, Lari, obrigado. Como eu já disse, o nosso objetivo desse grupo, né, tornar esse espaço aqui o máximo colaborativo possível, de aprendizado mútuo e de desenvolvimento, tá? Quero reforçar também que depois do nosso PGI, o nosso grupo vai estar aberto, tá bom? Para vocês tirarem dúvidas, aí vocês podem mandar lá e juntos a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Se vier alguma dúvida aqui, vocês também fiquem à vontade em trazer, tá? A nossa intenção hoje é também conhecer vocês um pouco e para que vocês também possam conhecer um pouco da nossa trajetória e já ter uma breve introdução sobre o PDI, tá? Mas vocês podem ficar à vontade também para levantar a mão e para falar alguma coisa, tá? Pode falar, Bruno. E aproveitando também, né, pensando sobre a importância desse grupo de interação, para além de pensar sobre o PDI, de encontrar estratégias, né, mas isso que a gente vai construindo em conjunto, né, aquilo que a gente vai aprendendo um com o outro. E a proposta também é que a gente se ajude, se conheça e que vocês fiquem confortáveis, à vontade para de pouquinho a gente estar fazendo esse trabalho colaborativo. Né? Então, à medida que os meninos forem falando, o Guilherme for trazendo aí a importância do grupo, dando continuidade à fala, quem quiser pode, no chat mesmo, falar um pouquinho como que cada um tá. Né? A gente fez ali um link de inscrição, vocês colocaram um pouquinho sobre o momento que vocês estão, sobre alguns estão fazendo aí já a transição, outros já estão somente na clínica, mas querem desenvolver, né? Então, só fortalecendo aí isso que a gente vai tentar construir à medida que a gente for conversando aqui, né? Isso colaborativo. Então, só para reforçar mesmo, para cada um ficar confortável, para, se não quiser levantar a mão ou falar, compartilhar ali no chat, que depois vai ter um espaço para a gente trazer um pouco mais disso também. Isso, e também, né, eu e as meninas, a gente estava conversando na nossa reunião de quinta-feira sobre o PDI, sobre como a gente ia fazer esse nosso primeiro encontro, né, e eu comentei com elas que meu ano passado foi o primeiro ano de formação, né, aqui na academia,
E foi basicamente o ano inteiro para eu conseguir construir o meu PDI. Para hoje ele está bem estruturado, para hoje eu estar conseguindo começar a ver os resultados dele. Então não se cobre em si, ainda falta coisa para preencher. Não queiram preencher tudo durante uma semana, porque é algo muito particular que às vezes vai levar muita reflexão. A gente vai ter que observar bastante aquilo que a gente quer colocar. A gente tem que ter um certo autoconhecimento até para colocar as metas ali de uma melhor forma. Então, é algo que vai ser construído talvez nesses próximos meses. A gente ainda não tem um número fechado de encontros, exatamente por isso, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar para todo mundo construir esse PDI juntos. Então a intenção é exatamente essa, que seja algo leve, que seja algo tranquilo e que juntos possamos observar como que está o meu estado inicial e atual, quais objetivos eu tenho para daqui a 3 meses, para daqui a 6 meses e por aí vai, e juntos a gente conseguir observar o que eu observei de pró e de contra na minha atuação, na minha carreira e na minha clínica usando o PDI, né? A gente consegue ter um parâmetro bem legal disso e eu tenho certeza que juntos, se a gente conseguir se unir, se a gente conseguir conversar, se a gente conseguir ter essa comunicação legal, a gente vai conseguir alcançar bons resultados através do PDI, tá bom, gente? Bom, eu vou começar me apresentando então. Eu sou Guilherme, a maioria me conhece aí, não sei, tive contato com alguns de vocês já, mas a maioria deve me conhecer mais ali dos grupos ou até mesmo da interação durante a formação, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre como foi a minha transição, e na sequência as meninas vão falar também um pouco sobre a transição delas e como que foi para elas também sair do CLT, sair antes de um emprego que algumas já estavam na área, outras não, que nem o meu caso, que eu não estava na área, e passar totalmente para a psicologia como foi, e também como que o PDI teve essa importância nessa transição, né? Vou começar falando por mim, que no meu caso, eu não usei o PDI para fazer essa transição de carreira, porque eu conheci a formação um pouco depois de ter feito essa transição, tá? Mas as meninas utilizaram, e para elas teve um peso e uma importância muito grande, para elas conseguirem ter uma noção do que precisava para sair do antigo emprego, para estar totalmente como psi, até onde elas estavam pisando, né? Pô, será que eu posso dar esse passo? Quanto tempo que eu preciso para dar esse passo? E eu tenho certeza que vai ser bem interessante, tá bom, gente? Bom, meu nome é Guilherme, hoje eu trabalho 100% como psi. Eu me formei em março de 2023 e eu atendo desde então, desde março mesmo. Até agosto de 2023 eu trabalhei como CLT, na época eu trabalhava em uma loja de informática e atendia durante a noite. Então, como psi, eu estou há 1 ano e 6 meses e sempre atendi no formato online de casa, tá bom? Na minha formação, nos 4 primeiros anos, de 2018 a 2021, eu trabalhava num provedor de internet, eu fazia instalação de internet na rua, né? Então, fazia a parte estrutural. E eu ganhei um ProUni com uma bolsa de 80% na, na época. Então, eu trabalhava. Opa, deixa eu só silenciar aqui. Então, eu trabalhava de dia e estudava à noite, e foi assim o meu período de formação inteiro, tá? Não vou dizer que foi fácil, teve momentos ali que queria desistir, teve momentos que o cansaço físico era muito grande, mas a formação sempre foi muito boa, né? Não foi uma formação pesada, por mais que eu tinha ali que viajar seus 50 minutos para ir e para voltar da faculdade, que é numa cidade vizinha. Mas assim, sempre tive esse foco e sempre foi meu objetivo durante toda a formação trabalhar como psicólogo, né? Tinha alguns amigos que queriam ir para organizacional, outros queriam ir para psicologia do esporte. Eu sempre tive em mente que eu queria mesmo a prática clínica, né? Então, 2022 foi ali os estágios e aí eu tive certeza, não, é exatamente isso que eu quero. Me formando então em 2023, eu já de cara comecei a atender em março e pensando, né, pô, quando que eu vou dar esse passo de sair do meu trabalho atual para trabalhar somente como psicólogo, né? E eu vou
vou ser bem sincero para vocês que foi bem um tiro no escuro de início. Eu não fiz uma transição planejadinha, igual as meninas conseguiram fazer, de já ter uma reserva de emergência nessa transição e de já ter um seguro ali por alguns meses, né? Mas como eu recebia pouco, o que também às vezes é uma vantagem quando a gente está no CLT, foi menos difícil para eu migrar para psicologia. Eu recebia na época um pouco mais de um salário mínimo. Então, no momento em que eu tive 5 pacientes, eu já tinha basicamente ali o meu salário. E foram os 5 pacientes mais difíceis de conquistar, né? Os primeiros são sempre os mais difíceis. Aí eu comecei a ver, poxa, eu estou tirando basicamente aquilo que eu já estou ganhando, né? O que eu preciso fazer para dar esse passo de sair do meu emprego atual e virar 100% psi? E foi aí que eu conheci a academia através de um curso de técnicas, na época, que o Diego fez. E eu entrei no curso de técnicas e ali eu comecei a ter um pouco mais de segurança, só que eu ainda, né, a academia tinha o PDI, só que ainda era no Google Forms, então não era tão bem estruturado, e eu fui vendo que, pô, é possível fazer essa transição. Então, eu também contei um pouco com a sorte, né, como às vezes a gente vai precisar contar na vida, de que eu cheguei no meu patrão na época e falei, olha, eu não estou vendo mais sentido em estar aqui, faz algum tempo que eu estou trabalhando em duas coisas e eu não estou conseguindo focar 100% nem aqui e nem no meu trabalho como psicólogo. Eu queria ver se seria possível eu sair do trabalho, com quais condições eu conseguiria me desvincular da empresa, né? E se eu tivesse que me desvincular, de repente ali pedindo demissão, para mim era uma opção. Mas ele falou: não, eu te mando embora, a gente faz um acordo aqui, você pega o seu seguro-desemprego e continua aí a sua vida, né? E aí eu fui demitido e tive um seguro-desemprego por 5 meses. Então eu tive mais 5 meses trabalhando 100% como psi para estruturar e para chegar em em um valor equivalente no qual eu gostaria de estar vivendo, né? E é aí que a gente chega de agosto de 2023 até janeiro de 2022. Eu fiquei com seguro-desemprego e é, foi quando eu conheci de vez a academia e eu vim para a formação, né, que começou em fevereiro do ano passado. E de lá para cá foi só evolução em todos os sentidos, né, tanto para o network, para conseguir novos pacientes, quanto nos valores das minhas sessões, que eu consegui já começar a estruturar um valor que eu gostaria, sem ser pegar todos os pacientes que vinham, e aí muitas vezes a gente faz isso quando está no momento de transição, né, e graças a Deus tudo tem dado certo, e o ano passado foi esse ano de fazer a minha estrutura e começar a consolidar, a me consolidar como psicólogo e como TCCista, né? Hoje, graças a Deus, eu também consegui deixar o meu PDI praticamente 100%, né? Tem um detalhe ou outro que falta eu colocar, mas é melhorar a minha gestão de tempo para colocar lá exatamente o tempo que eu trabalho, melhorar também a questão de como que eu quero estruturar ali as minhas contas dentro do PDI, porque às vezes é algo um pouquinho mais difícil. O Diego até deu umas dicas quando observou meu PDI, né? Então, tem sido muito bom e hoje eu consigo ter muita esperança dentro da psicologia, coisa que até então, até talvez no meio do ano passado, eu via como, poxa, se na psicologia der errado, eu preciso de uma segunda opção. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? E aí eu sempre ficava, poxa, será que mês que vem vai entrar um paciente a mais? Será que nenhum paciente vai desistir, que é um medo que a gente tem? Mas, com a formação novamente, com tudo que eu tenho que eu tenho aprendido, tem dado para estruturar muito bem, tem dado para manter os pacientes muito bem. E tem sido muito bom todo esse tempo, tá bom, pessoal? O Luiz Carlos falou que se identifica com a história, e às 15 vai ter que sair para atender, não tem problema, pode ficar tranquilo, quem precisar pode sair. E fica a dúvida aí se eu sou ou não, né, Mari? Eu trouxe uma frase exatamente do Viktor Frankl, olha só que coincidência, né? Que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida.
E mesmo sendo a logoterapia uma abordagem totalmente humanista, a gente vê esse termo TCCista, né? De que não importa o que aconteceu com a gente, mas importa o que a gente faz com isso que aconteceu, né? E é basicamente o que o Viktor Frankl traz no livro dele, o Em Busca de Sentido. Não sei quem aqui já leu, mas ele conta um pouco sobre a abordagem dele e sobre tudo que ele passou ali nos campos de concentração, né? E é um livro muito bom, eu indico para todo mundo, que a gente consegue ver a TCC em um livro que não é de TCC, né? Mas, gente, essa foi uma introdução sobre como foi minha transição, sobre quem eu sou, sobre como a academia tem sido um ponto-chave para minha carreira. Inclusive, ano passado, consegui conhecer boa parte do pessoal pessoalmente no encontro no encontro Ser Psi, né? Tem gente que eu conheci depois que estava lá, a Karina, por exemplo, estava lá, mas eu fui conhecer ela depois, então a gente nem teve o contato pessoalmente. Mas foi muito bom conhecer o Diego, conhecer muita gente da formação lá, e isso também fez observar, de, pô, a academia é diferente, a gente não precisa passar por todos os altos e baixos que a vida de psi nos dá sozinhos. A gente tem a academia, a gente pode sim se fortalecer juntos como psicólogos, sem essa história de que a faculdade traz que somos concorrentes. Não, nós somos parceiros e eu espero que juntos a gente possa ajudar um ao outro de verdade. Eu acho que através da academia a gente pode começar essa transformação nessa visão do que é psicologia e que não é um trabalho solitário igual todo mundo acha que é. Bom, gente, agora a Larissa vai falar um pouquinho dela e eu tô por aqui. Eu acho que é um dos pilares, né? O que o Guilherme falou sobre a questão das pessoas que estão com a gente, né, nesse processo. E vou me apresentar para vocês. Meu nome é Larissa. Me formei há pouco tempo, no finalzinho de 2023, e comecei a atender em abril de 2024, vai fazer um ano praticamente. Mas antes disso, né, eu estava no processo do RH. E aí eu tive uma experiência de mais ou menos 3 anos. Passei em startup, consultoria, Detran, várias oportunidades, né, que apareceram. Eu vi no formulário que algumas pessoas também da área do RH, e eu sei o quanto que acaba sendo também uma das oportunidades, né, que mais aparece na parte da psicologia. Mas não era necessariamente a oportunidade que eu me encontrava, né? Que eu estava me vinculando. Então, eu gostaria bastante, né? Sonhava demais em apenas atender na clínica, né? Mas para isso eu teria que ter uma segurança financeira, e eu acho que é o que a maioria de vocês acabam de alguma forma entrando em conflito, né? Porque a gente sabe que é importante essa parte financeira, mas também tem a parte da realização profissional, que muitas vezes a gente acaba deixando de lado por conta das escolhas que acabam tendo que ocorrer, né? Eu passei basicamente 3 anos, 2 anos no estágio, quase um ano de CLT oficialmente. Trabalhei tanto na parte de IRS, TID, que é treinamento, né, e desenvolvimento, mas ainda assim não era aquilo que realmente me abraçava e que eu me sentia 100% bem, apesar de conseguir praticar muito bem a área do RH, mas mesmo assim não era 100% aquilo que eu queria. E aí eu entrei na formação no ano passado, como o Guilherme falou, antigamente era tudo no formulário PDI e a gente tinha que preencher aos poucos. Agora a ferramenta, né, tá um plus assim bem diferente. Mas antes, né, eu usei algumas mentorias que tem dentro da academia, inclusive. Uma delas me marcou bastante. Eu até falei com vocês bem no início do ano, no WhatsApp, no meu relato, né? Que foi a da Camila Mota, que basicamente ela nem era do CLT, mas era da prefeitura. E ela tinha pensamentos iguais aos meus, né? E esse medo, né? De fazer a transição, de apostar de fato na clínica, como é que vai ser nos meses que tem a estabilidade, e se não der certo?
E aí vinha, né, as inseguranças, e a insegurança, né, me fez ficar durante um tempo no RH, né, e deixando de alguma forma o meu sonho e o que de fato eu queria de lado. Mas a formação em si, ela veio para que eu tivesse esse despertar e botasse como objetivo. Inclusive, eu estava conversando, acho que foi com a Gabi, essa semana, sobre a questão do autoconhecimento, que é um dos pontos que o Guilherme falou. E para a gente, o autoconhecimento, ele é muito individual, né? Porque ele vai depender do teu objetivo, do teu propósito, das tuas motivações. Então, talvez o que é autoconhecimento para o Diego não é para você, porque vai depender muito desses pontos que eu falei. Meu objetivo era sair do CLT, né, e ir para a clínica. Para isso, eu precisaria ter, eu tinha em mente, né, ter em média 11 pacientes, ter uma reserva de 6 meses de caixa e tentar fazer isso. Chegou uma hora que, ano passado, eu tinha 12 pacientes, tinha reserva clínica, mas não tinha, né, não diria a segurança, mas a coragem mesmo, 100% de dar esse empurrãozinho. Aí eu até falei com a Mirelle, que é a minha supervisora, que também é monitora daqui da formação, e disse assim, olha, eu preciso de um empurrão para realmente entrar e direto na clínica e não olhar mais para trás. Aí, em outubro, eu pedi, né, um aviso prévio, diferente também do que o Guilherme falou. Eu não tive direito ao seguro-desemprego, né, porque eu não estava há um ano como CLT. E ainda tinha esse ponto. Como eu saí também no final do ano, não tinha... normalmente é o período em que os pacientes saem, né, as pessoas acabam começando aquela instabilidade, né? Então, foi um período de teste para mim, né? Mas eu consegui, além de ter os objetivos, o autoconhecimento, pessoas importantes do meu lado. E aí eu coloquei a fotinha, né, do bolo, que a Karina, junto com a Rayane, né, da formação do ano passado. A Karina está aqui, mas a Ray não está. Enviaram esse bolinho para mim, que ele diz, né, você consegue conquistar tudo, o que quiser, bem-vinda ao novo ciclo. Então, foi muito impactante para mim, né, ter esse acolhimento que eu encontrei dentro da academia, para que eu pudesse fazer essa transição, para que realmente eu confiasse em mim, porque além do PDI, é todo um processo mental mesmo, para você se consolidar e de fato entender o profissional quem você é. E a partir disso, eu estou há mais ou menos, vou fazer acho que 6 meses, né, na clínica somente. E isso, assim, eu acho que eu não imaginaria que eu chegaria tão rápido, porque quando eu estipulei o PDI no início do ano passado, meu objetivo era sair do CLT em janeiro de 2025, e eu saí em novembro. Então, é uma conquista, né? E foi algo que foi aos poucos, né, sendo meio que entrando na minha mente, porque não é fácil, né? Mas a gente está aqui para fazer com que esse caminho ele seja mais fácil, para que possa realmente estar junto de vocês e ter essa ajuda, né? E ajudar da melhor forma possível. Que linda, a Larissa. Confesso que ela nem me deu um pedaço de bolo. Da próxima vez que eu for para a Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Karina, para quem não me conhece, muito prazer. A minha história de vida sobre a transição e a minha migração para a clínica foi um pouco conturbada, acho que foi um pouquinho fora da curva, na verdade. Eu me formei em janeiro de 2021, e quando eu formei, como todos nós, saímos grandes sonhadores, já querendo um consultório, querendo uma clínica, X quantidade de pacientes. Só que, na realidade, não é bem assim que funciona, né? E aí eu me lembro que, quando eu me formei, eu estava ali naquela tentativa, só que, por vezes, era um pouco frustrante. Era muito difícil entrar nessa clínica, era muito difícil ter um número de pacientes onde eu poderia sair do meu CLT e ficar ali totalmente autônomo.
2021, para mim, por ter sido um desafio muito enorme, acabei desistindo do meu próprio sonho, que era viver de psicologia. Acreditava que isso seria impossível. E aí, continuei no meu trabalho de CLT. Eu trabalhava num escritório de contabilidade, que é o oposto de psicologia. Então, eu trabalhava com estatística, era conta atrás de conta, nota fiscal. E aí, eu vi ali que eu não estava conseguindo, que não estava dando certo. Eu estava muito frustrada, muito triste por estar exatamente naquele ambiente. Não que o ambiente onde eu trabalhava em si era doentio, era tóxico, mas já não fazia sentido, como o Guilherme pontuou. Não era o ambiente a qual eu queria estar. Só que, por vezes, falta a coragem de dar o primeiro passo. E o primeiro passo que a gente se permite, que é o mais decisivo da nossa vida. E aí, quando eu conheci a academia, que foi na mesma época que Guilherme, né, em relação ao grupo de técnicas, foi uma descoberta gigantesca. Eu falei assim, poxa, será que eu achei ali o grupo que eu preciso? Será que realmente aqui não existe rivalidade? Porque eu não sei se vai fazer sentido isso para vocês, mas quando a gente forma, é muita rivalidade na nossa faculdade, na nossa sala. Então, é sempre um querendo ser mais que o outro, é um querendo ganhar mais que o outro. E aí, por vezes, não acontece isso que a gente está fazendo aqui agora, esse acolhimento humano. Aqui, todo mundo tem um X valor de paciente, recebe tanto, tem uma receita diferente. Só que aqui nós estamos todos no mesmo barco. Mesmo eu, Guilherme, Larissa, Bruna, estando vindo, né, da formação passada e hoje sendo monitores, não significa que a gente seja melhor que vocês. A gente também está aqui para aprender. E quando eu entrei na academia em 2023, eu entrei uma Karina, literalmente com um pensamento de essa é a minha última tentativa. Eu não vou tentar mais. Ou eu vou conseguir fazer dar certo, vir para a psicologia e ficar autônoma, depender disso, ou então a única opção em si vai ser o CLT. Porque é muito mais confiável quando a gente tem ali o quinto dia último e a tua conta bancária está lá com o teu salário. Tu ser teu próprio empreendedor, tu tem que se desenvolver, tu tem que abrir mão de muita coisa para você fazer as coisas funcionarem. E esse era o meu medo. E aí eu lembro que quando eu tive a decisão de sair, eu conversei com o Diego, falei, abri a minha vida para ele, comuniquei o que eu estava passando, que era difícil, porque eu tinha, né, muita essa ânsia de querer fazer dar certo, mas ao mesmo tempo com medo ali de não conseguir fazer as coisas fluírem. E aí o Diego, na época, ele até falou assim comigo, e se der certo? Como que vai ser isso? Como que vai ser a Karina lá na frente, com os clientes dela, com os pacientes dela, tendo vários outros psi à tua volta, te ajudando, te acolhendo? Como que vai ser isso? Eu falei assim, poxa, eu fiquei muito pensativa sobre isso. Foi quando eu saí em março do ano passado. Esse mês fez um ano que eu saí do meu CLT. Gente, até eu estava conversando ontem com a Larissa e eu vendo algumas fotos minhas, eu ia até colocar, mas eu fiquei um pouco tímida de colocar. A minha última foto de quando eu saí do meu CLT. Tipo, eu debrulhada ali em lágrimas. Foi uma data muito marcante para mim. Porque eu falei assim, não, agora eu tenho que dar a oportunidade para a Karina viver disso. Eu preciso fazer com que isso aconteça. E aí, quando eu vejo que hoje eu sou uma Karina diferente, eu vejo que a Karina lá de trás era outra, eu entendo a importância da gente encontrar o nosso lugar, da gente entender a nossa posição, de ter o autoconhecimento. E, principalmente, de ter um ambiente como esse que a gente está aqui hoje. É como eu falei, aqui está todo mundo se dando as mãos. Nós estamos aqui para ajudar, para fazer funcionar. Está com dúvida? Pergunta. Precisa de ajuda? Chama no privado. Às vezes a correria de cada uma aqui é diferente. Mas pergunta, não fica tímido. Eu sei que tem muita coisa acontecendo agora no início do ano, é muito grupo. Mas pergunta, procura ajuda. Não precisamos enxergar a nossa profissão como algo solitário. Vocês não estão sozinhos. E aí eu até deixei uma... Pode passar, Lara. Eu deixei até uma frase que é a verdadeira viagem do autoconhecimento não precisa ser solitária. Caminhar junto fortalece o processo. Não sei como que vocês se encontram hoje,
se vocês estão com dificuldade de fazer reserva de emergência, se vocês estão zerados, tá no CLT tentando juntar. Mas entende uma coisa, essa caminhada de vocês não precisa ser só você sozinho. Perguntem, a gente vai ajudar vocês. Ah, eu quero uma dica de como fazer a reserva, como o Guilherme pontuou, eu saí do meu emprego, eu fiz uma reserva com a ajuda do Diego, ia guardando um pouquinho do meu seguro, mesmo eu tendo a minha responsabilidade, ia guardando um dinheirinho aqui, outro ali. Então, sempre eu tive ali o Diego me dando as mãos. E hoje a gente também quer fornecer isso para vocês. E é isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar junto com os meninos aí, com o Guilherme, com a Lari, com a Bruna. Se vocês tiverem dúvidas, é só questionar. E espero encontrar todo mundo também no encontro desse ano, para dar um abracinho em vocês. Vamos lá, Bruna? Vamos lá, então. Né? Me apresentar aqui um pouquinho e trazendo a minha formação, né, como os meninos compartilharam aí, esse período de formação e o processo também da transição, comigo foi mais recente, né, a minha transição. Então, até comentei ali no chat, enquanto a Larissa estava falando que viu, que acompanhou o processo de uma outra psi, né, que foi a Camila, e eu acompanhei o processo dela, né, então quando eu via, nossa, mais uma psi aqui da formação, está saindo do CLT, e aí a gente vai se inspirando, se incentivando, né, então é legal estar aqui hoje levando disso, que contribuiu tanto para mim ali, né, essas partilhas das meninas. Então, eu me formei em dezembro de 2022, então eu tenho 3 anos e pouquinho de formação e de clínica também. Assim que eu formei, comecei a atender por convênio, né? Então, atendia presencial e remoto, e no período eu focava muito no meu desenvolvimento, na experiência, né? Então, foi muito importante para mim tomar essa decisão, iniciar atendendo por plano de saúde, pegar experiência e sem acreditar, né, que eu poderia viver apenas ali da clínica. Então, eu focava só na experiência para uma outra oportunidade futura, né? Então, foi quando veio essas outras oportunidades. Eu mudei de estado, eu trabalhei em uma unidade básica de saúde, eu trabalhei também na educação, né? O último CLT foi da educação. E aí, durante todo esse período, eu continuava conciliando com os atendimentos clínicos, poucos pacientes, né? A gente sabe que a realidade, a carga horária de um CLT é muito difícil conciliar. Mas eu aproveitava também a carga horária ali do CLT para focar no meu desenvolvimento, né? Então, não conseguia atender muitos pacientes, mas o horário que eu tinha ali disponível no próprio trabalho, eu focava ali em estudar, e foi quando eu já estava na formação, né? Foi quando eu já conhecia antes o Diego, a academia, mas foi nesse período que eu entrei na formação, ano passado, e foquei ali, plano de tratamento, formulação, né, nas competências ali. E nesse processo todo de conciliar, né, como eu ainda passei muito tempo super dividida, né, sempre quis muito, era um grande sonho atuar 100% na clínica, mas vinha ali o medo, não tem como, né? Então eu pensava inicialmente, então vou continuar focando aqui no concurso público, e concurso público eu consigo continuar, minha ideia era ainda continuar atendendo ali de vez em quando, porque eu sempre gostei, né? Eu nunca quis me desfazer do atendimento clínico. E aí foi por meio do PDI, na formação, que eu consegui perceber que era uma possibilidade. Né? Então, passei a formação toda sem me movimentar muito ali mesmo. Né? Eu assistia às aulas e focava ali na formulação, mas eu nem interagia com os colegas, era muito difícil assim, acontecer alguma interação desse tipo. Foi só
no finalzinho da formação, né, eu fiz uma mentoria com o Diego e foi quando, acho que em outubro, mais ou menos, outubro, novembro, foi quando eu vi ali, né, todo mundo estava levando o seu PDI, e o Diego vendo o PDI de todo mundo, e eu percebi ali que o meu continuava da mesma forma que eu iniciei, né? Então, estou sempre dividindo aqui meu tempo no CLT e no online, e sem saber, de fato, onde focar, né? Foi quando eu quero fazer desse finalzinho da formação, né, algo que me gere, né, um aproveitamento. Então, a minha experiência de formação foi essa, né? Eu passei boa parte sem ter muito movimento, mas no finalzinho foi quando eu meio que despertei, né? E fui entendendo ali o que fazia mais sentido, junto com a ferramenta do PDI. Então, foi quando eu percebi essa organização e clareza, e eu percebi que era possível fazer essa transição, né? Viver ali o que eu estou vivendo hoje. E é muito recente, gente. Falando agora, né? Pensando em tudo isso, e os meninos aí que me acompanharam nesse período, né? Sabem, às vezes, eu lá no grupo, meu desespero, né? Gente, eu vou sair tal dia. Eu ficava contando os dias, né? Eu marquei lá o dia de sair tudo, finalizar questões burocráticas. E aí, quando eu saí, foi aquela animação, né? Poxa, eu ainda passei um tempo elaborando, né? Entendendo, poxa, eu saí e agora? Né? Como que eu vou me organizar? Como eu passei tanto tempo, uma carga horária imensa, né? E agora eu tenho muito tempo disponível. E foi importante esse período que eu estava me preparando para sair, porque eu consegui focar ali no desenvolvimento, né? Então eu já esperava. Naquele período eu não recebia pacientes, eu passei um tempo sem receber, me preparando, e aí de pouquinho, quando eu ia colocando lá no grupo que eu abri a agenda, que eu estava com disponibilidade, todo mundo que já conhecia ali a minha trajetória e tudo, quando conversando mais no privado e essas interações foram me possibilitando essa volta para a clínica, e foi quando, de um mês para outro, eu recebi uma quantidade de pacientes que já estava ali ultrapassando o meu curto prazo, né? As metas que a gente estabelece de 3 em 3 meses. Depois eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso também. Então, a minha experiência foi essa, né? De dezembro para janeiro, um período em que, geralmente, né, a experiência aí da maioria dos profissionais costumam finalizar alguns processos psicoterapêuticos com pacientes, e para mim foi o contrário. Foi o período que eu recebi mais pacientes e que eu me voltei para isso, né? Então, eu não tirei um recesso como eu costumava tirar, tão grande nesse período, eu tirei só alguns dias mesmo, de Natal, de Réveillon, mas eu decidi mudar esse tempo aí de descanso para focar nessa transição, né? Então, eu trabalhei até último dia do mês de janeiro. Foi até aí que eu trabalhei na educação, e a partir de fevereiro, né, vai fazer agora 2 meses, eu estou só na clínica. Pode passar. Uma frase que eu compartilho aqui com vocês, de Carl Rogers, é o grau em que posso criar relações que facilitem o crescimento do outro, é um reflexo do crescimento que estou permitindo para mim mesma. Né? Então, eu escolhi essa frase por pensar nesse processo de transição, porque foi quando eu fortaleci essas relações, eu comecei a compartilhar mais ali aquilo que eu estava vivenciando, os desafios, né? E eu comecei a ajudar outros PCs,
né, com isso. E essa ajuda mútua, né, vai fortalecendo, a gente vai crescendo em conjunto. Então, na mentoria que eu fiz com o Diego, ele falou que me marcou muito, né? Ele falou, vulnerabilidade conecta. A gente estava pensando sobre um grupo que eu facilito, né, de autocompaixão. Então, a criação desse grupo também, que me possibilitou maior relação ali com as pessoas, prospecção de pacientes, mas o início desse grupo foi justamente por me colocar vulnerável, por compartilhar as minhas dificuldades, né? Eu acho que tem uma supervisão com o Diego, então, que eu comecei, não, eu quero aprender, eu não sei, então eu vou compartilhar aquilo que eu tenho dificuldade, eu quero me desenvolver, né? E foi nesse processo que eu comecei a construir esse passo de desenvolvimento. E, próxima parte, eu compartilho aqui um pouquinho de um quadro geral do PDI, para vocês entenderem bem, essa é a minha experiência, né? E aquilo que cada um vai perceber do seu contexto, do seu processo de autoconhecimento, da sua realidade, né? Então, essa é uma forma de colocar para vocês que é sim uma possibilidade e que o PDI, ele contribui muito para essa clareza, quando a gente passa a ter essa organização, né? Então, no meu estado inicial, de janeiro, lembram que eu trabalhei até o último dia útil de janeiro. Então, meu salário de janeiro foi o CLT, mais os pacientes que eu atendia. E minha carga horária era mais ou menos 60 horas, porque no finalzinho eu já estava 40 horas no CLT, então eu precisava estudar à noite e atender à noite para sentir minimamente essa segurança que a gente busca, né, para sair. Então foi um período bem, bem pesado mesmo, e o que me ajudou muito foi o fato de, no próprio CLT, eu ter espaços ali para, mesmo em horário de trabalho, mas eu podia ficar mais livre, né? Era em escolas, então a gente não estava o tempo todo, então eu usava esses momentos para descansar mesmo durante o trabalho, né? Para a noite trabalhar, para a noite estudar melhor. E aí, o curto prazo, eu já pensava, né, saindo janeiro, no final de março, eu quero estar com esse valor de curto prazo, porque era o valor que eu recebia mais ou menos só do CLT. Né? Do CLT eu ainda recebia um pouquinho menos, porque já não era uma área que eu me identificava tanto, né? Então eu faltava alguns dias, e aí tinha os descontos, né? Tem tudo isso. Então, eu pensava muito nesse ponto aí, né? Chegando esse valor, pelo menos, de curto prazo, seria mais confortável para mim. Foi como a Larissa compartilhou também. Mesmo a gente atingindo, a gente ainda não se sente segura. Né? Então, a gente pensa ali, se eu chegar nesse valor de reserva de emergência, eu vou estar segura para fazer a transição. Se eu chegar nesse valor, então eu fui da mesma forma. Cheguei no valor e ainda não sentia segurança. Cheguei, construí ali a reserva de emergência, recebi rescisão, né? Então, tudo que eu recebia da clínica, eu deixava ali como reserva e usava só CLT. E aí, recente, né, com os meninos em reunião, preparando o encontro de hoje e tudo, foi quando eu olhei, gente, meu estado atual já ultrapassou o médio, e agora? A gente está sempre esperando que não chegue, né, o receio e tudo, mas é isso, para compartilhar mesmo e mostrar que é uma possibilidade, a partir do momento que a gente põe ali, né, claro, quais são as nossas metas, os nossos objetivos. Então, a cada 3 meses, eu tenho até na minha parede aqui um quadro com
principais pontos ali de foco, né? Eu entendo que agora, nesse momento, uma outra discussão com os meninos, né? Que está tendo muitos PGIs, são muitas oportunidades boas, então a gente quer agarrar tudo, mas é muito importante para a gente ter essa clareza. O que é importante para mim nesse momento? Qual o meu foco, né? Para onde eu vou me direcionar? Então, sempre que tiver dúvida, voltar ali para a construção do PDI. E a gente entende que o PDI, já adiantando aí o próximo slide, ele é sim trabalhoso, né? Tem muitas páginas, tem muitos tópicos, mas todos esses tópicos são importantes para essa clareza, para esse foco aí no objetivo que a gente tem, né? Então, por que focar no desenvolvimento? Quando eu falei ali da minha experiência também de parar um pouquinho, ao invés... Na época, eu não acreditava muito que seria possível chegar a esse crescimento nesse tempo, né? Então, eu imaginava, tem sim possibilidade de crescer, mas vai demorar muito tempo, né? Então, eu vou focar no meu desenvolvimento. E foi isso que eu fui fazendo. E à medida, gente, que a gente foca no desenvolvimento, é uma consequência, né? É uma consequência previsível ali, que é crescer, né? Que é vendo que aquele desenvolvimento, que aquelas aulas, aquele tempo estudado, né, fez com que você levasse resultado para os pacientes, né? Então, isso é muito importante. E aí, esse PDI, né, que é a ferramenta que a gente vai estar trabalhando aqui, é uma ferramenta estratégica que ajuda a traçar essas metas, ações para o crescimento e desenvolvimento, pessoal. Vai ser um ponto importante aqui, a gente ir separando, identificando, né, os pontos de crescimento, mas também de desenvolvimento em conjunto. Ele permite identificar pontos fortes, áreas de melhoria e o caminho necessário para alcançar objetivos específicos, né? Então, foi quando eu percebi ali as áreas de melhorias que eu poderia focar e aquilo que estava me trazendo mais resultado, né? Ao invés de focar naquilo que não me trazia resultado e que eu acreditava que poderia surgir dali esse resultado, né? Eu consegui direcionar esse foco para o que estava ali me mostrando, né? Então, o PDI é aquela ferramenta que mostra, mesmo a gente sentindo, não, por exemplo, não, eu acho que o Instagram é uma ferramenta que é importante para a captação de pacientes, e sim, é uma ferramenta importante, né? Mas quando a gente olha ali para o PDI, a gente vai se colocar, né, trazer ali o nosso contexto e a gente vai conseguir ver de forma clara, né? Sim, mas essa ferramenta está te trazendo mais crescimento do que outras. E aí foi quando eu percebi, não, o que está me trazendo muito mais são as relações que eu vou construindo, né? Conhecer outros colegas de profissão, tá ali dando contribuições importantes no grupo. Então, esse direcionamento aí que o PDI nos leva. E a sua importância está em oferecer essa clareza, organização e direcionamento, tornando o desenvolvimento mais estruturado e eficiente. No contexto da carreira, o PDI auxilia na evolução contínua, ajudando a conquistar novas oportunidades, superar desafios com mais segurança, né? Então, depois que a gente constrói um PDI, a gente vai atualizando, a gente vai percebendo, né, que é contínuo, é uma evolução contínua ali. Quando o Diego fala, né, a parte de atualização, a gente vai percebendo alguns pontos de mudança, mas a gente vai seguindo esse direcionamento importante. Pode falar, Guilherme. Não, a Lili deixou uma dúvida ali, se o valor do salário do CLT, a gente, no seu caso, né, como você fez essa transição mais recente, se você inseria ele como se fosse um paciente, né, e ela viu que afetou o preço médio da sua sessão, mas se você quiser falar para ela como foi para você também isso. Uhum.
Eu lembro até da mentoria que eu fiz com o Diego, que ele falou, não sei como que eu coloquei lá, eu acho que foi educação, alguma coisa, porque eu trabalhava na educação, né? Ele, não, Bruna, coloca CLT, porque é para me perceber, né? Não é aquela coisinha, educação, tecnologia, não sei o quê, é CLT, porque eu queria tirar aquilo ali do meu PDI. Então, a sugestão que ele me deu, que a gente traz, é colocar, sim, como paciente, no caso, né, como todos os outros são pacientes, mas já sabendo que vai afetar ali no preço médio, né? Então, uma possibilidade é separar para você ter claro qual é o valor médio da sua sessão, mas ali, para que você tenha esse controle do valor que está entrando, você inclui. Deu para entender? É isso. Aí gera até um gráfico, né? Na minha época, quando eu fazia, eu colocava da mesma forma, e a gente acaba percebendo que o CLT hoje, ele ocupa basicamente a metade da minha renda. E a partir do momento que eu ia ganhando mais pacientes, o gráfico iria diminuindo. Ou seja, a gente vai tendo a percepção de que o CLT já não está tendo uma renda tão grande assim. E aí, visualmente, é como se te desse uma direção mesmo, de que, tá dando certo, né? E porque no início a gente vê, eu acho que principalmente para quem tem uma renda como a Bruna, né? Porque eu e o Guilherme, a gente recebia salários normalmente de R$ 1.800, que são salários na faixa realmente quase no mínimo, né? E que com 4 pacientes já dá para fazer uma boa transição, mas essa percepção do valor vai ajudar vocês muito, né? A ter uma percepção de quantos pacientes vocês vão precisar para fazer, de fato, esse movimento, né? Na clínica. Porque também não vai adiantar vocês encherem de pacientes, né? No valor social, porque vocês não têm tempo, né? Justamente por conta do segundo trabalho. Eu acho que é uma percepção boa para a gente, inclusive, ir discutindo aos poucos, né? Sobre as estratégias, porque tem gente aqui que trabalha 30 horas semanais, eu trabalhava 44 horas semanais. Então, eu fiquei na faixa também da Bruna, trabalhando 60 horas semanais com os pacientes, né? Chega uma hora que não dá mais para entrar paciente, aí você precisa, né, ter um valor realmente equilibrado, né? Uhum, exatamente. O gráfico, eu lembrei agora, né, do gráfico, porque ajuda muito a visualizar, né, quando a gente está chegando quase no valor próximo ao que fica visível lá da tabela, né? Então, mesmo chegando lá quase próximo, bate essa insegurança, mas a gente vai vendo, né, aquilo que está lá, aquilo que é previsto, aquilo que a gente vai traçando de metas, de objetivos na construção geral. E agora, vocês querem introduzir aí a dinâmica? Vou Vai lá. puxar, então. Coloquei aí no chat o link, mas vocês também podem acessar apontando a câmera do celular. A gente vai ter esse momento mais interativo para saber como você se sente hoje, né, sobre o PDI. E aí vai aparecer uma nuvem de palavra. Você pode colocar uma palavra que representa, né, como é que você se sente. E aí, no finalzinho, eu vou estar apresentando aqui essa nuvem e a gente vai dialogar um pouquinho. A gente falou muito, quer que vocês falem também, interagir com vocês, como é que está sendo esse momento. Ô, Aline, se você quiser abrir o áudio para falar um pouquinho aí como está sendo a sua experiência com o PDI, pode falar também. Eu vi que você comentou que trabalha 70 horas semanais, né? Como que está sendo isso? E ver isso através do PDI deve ser bem interessante, né? Essa semana foi a constatação das horas, né? Quando eu fui terminar a parte do atualizado, que eu vi que dava 70 horas em média, eu disse, gente, peraí, como é que é isso? Eu vou surtar. Para tudo, né? E realmente a experiência do PDI faz a gente se enxergar melhor, né? Porque sentir isso é uma coisa, quantificar isso em número é diferente. E eu tinha muito essa dúvida, né? De como é que eu ia fazer para inserir o CLT dentro da planilha. E a resposta da Larissa me ajudou muito agora, porque olhar para o gráfico vai poder dar uma noção, né? Do quanto esse valor
do CLT representa em termos de porcentagem geral, né? Eu acho que eu não tinha me antenado, vai ser uma dica aí tanto, preciosa. Obrigada. Muito bom. E esse link que a gente enviou, a Larissa vai mostrar para a gente, é uma nuvem de palavras. Então, cliquem nele, eu mandei também no grupo do WhatsApp ou no QR Code, para a gente ver como que estamos nos sentindo, né? Vamos colocar isso em conjunto, como estamos nos sentindo com o PDI. E discutir um pouco sobre essa nuvem de palavras e como afeta a gente, falar às vezes sobre organização, sobre trabalho, né? Já, como eu disse, às vezes a gente vê como um trabalhão o PDI, mas no fim das contas a gente começa a observar de uma forma diferente o quanto trabalha e como que está fazendo esse trabalho. Então, participem aí da dinâmica que vai ser bem interessante para a gente discutir sobre tudo que vai estar ali. Inclusive, no RH, já tem esse... É um PDI meio que diferente, né? Você recebe no CLT algo para, daqui a 5 anos, como é que você vai estar? Né? Algo muito amplo. E eu acho que o PDI da academia ele é muito focado, né? Mesmo assim, a primeira vez que eu vi o PDI, eu pensei, meu Deus, eu não sei onde começar. Mesmo já sabendo o meu objetivo, ainda assim, quando a gente vê de cara, realmente sente uma angústia, né? Eu vi até uma das palavras que colocaram, foi sobre isso, eu vou compartilhar a tela para vocês. E como é que está sendo a nossa nuvem de palavras? Tem aqui em destaque no meio, ansiosa, empolgada, ansioso, otimista, esperançoso. Tá aí, né, no meio termo. Mas alguns de vocês querem falar um pouco como é que vocês se sentem? Eu acho que é importante ter essa percepção de que talvez todo mundo esteja um pouquinho ansioso nesse início, né? Porque é algo diferente, é um processo de mudança. Então, a gente deixa realmente em aberto para que vocês possam falar e trazer também a percepção de vocês, né? Colocou aqui alguém desajustada, então todo esse processo acaba realmente influenciando, né? O Stefano levantou a mão, pode falar. Alguém levantou a mão? O Stefano levantou, mas está mutado. Eu Será acho que... deve ter travado dele. Não. Estava mutado. Estava mutado. Boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Em relação ao PDI, para mim é uma coisa nova. Assim, na verdade, eu acho que eu já tinha alguma coisa de PDI, mas ficava muito na cabeça, né? E eu acho interessante a gente escrever, a gente botar no papel ou botar no arquivo, porque eu acho que a coisa fica mais clara, né? Então, assim, é muita informação, é muita coisa. Tem coisas que a gente tem mais dificuldade do que outras, né? E eu acho que eu fico feliz de ter essa ferramenta aí para a gente poder trabalhar, para a gente desenvolver. Eu acho que eu estou procrastinando um pouco de colocar, sentar e colocar as coisas no papel, apesar de que eu já comecei a fazer alguma coisa. Mas é isso. A gente fazendo aos poucos, né? A gente tem que vencer o nosso principal, a nossa principal barreira, que é a gente mesmo, né? Às vezes a gente não tem essa expertise e nem essa experiência de fazer um PDI, mas é começar a fazer, e fazendo aos pouquinhos, porque as coisas que a gente acha que às vezes a gente vai ter dificuldade, com o tempo as coisas vão ficando mais claras, alguns caminhos vão se abrindo, e eu acho que é isso. Assim como eu estou me sentindo agora, mas estou me sentindo feliz de estar aqui com vocês, escutando essas histórias maravilhosas que preenchem muito o coração da gente, e vamos seguir, é isso. Que legal, Stefano. Eu procrastinei muito também no meu PDI, tanto é que eu comentei que foi um bom tempo do ano passado eu montando ele, mas era muito disso também, de eu achar que era muita coisa,
nossa, é muita informação, vou ter que colocar muita coisa aqui, vou ter que sentar e parar mesmo para fazer. E quando eu fui ver, se eu tirasse ali meus 15, 20 minutinhos por dia, eu adiantava muito dele, né? E é claro que a gente vai ter que parar para pensar, a gente vai ter que ter uma noção também onde que eu quero chegar, onde que eu tô nesse caminho. Foi engraçado até numa das monitorias, né, monitorias não, numa das reuniões do ano passado, que o Diego olhou do Bruno, né, e falou, Bruno, você tá mirando baixo, aí todo mundo ficou brincando com ele, né, ó, o Bruno mirando baixo aí, porque às vezes a gente vai mirar muito baixo mesmo, ou mirar muito alto, e aí a gente vai ter esse autoconhecimento de tentar entender, mas é exatamente isso, ter esse tempo, nem que seja 20, 15 minutos por dia, é melhor do que a gente achar, é muito pouco e acabar não fazendo nada, né? E foi assim que eu fiz o meu. De pouquinho em pouquinho, fui parando ali por dia para fazer e fui vendo. E aí eu falava, colocava até no Pomodoro, né? Vou fazer aqui meus 20 minutos. Aí quando eu via, fazia 1 hora, porque vem um insight ou outro, vem uma ideia nova ou outra e a gente continua ali complementando, né? E a nossa intenção é exatamente essa, é de entender qual que é a maior dificuldade de cada um, onde que cada um está no seu próprio PDI, se é no estado atual, né, que nesse momento quem está no atual vai ser, quem está no inicial vai ser automaticamente o estado atual, e aí juntos e tentando fazer na prática, sabe? Nem que seja a gente abrir um PDI e falar, olha, o que que a gente pode fazer aqui, de repente até abrir o nosso PDI para vocês olharem e ter ideias de como que vocês podem fazer o de vocês, né? Eu e as meninas, na nossa primeira reunião, cada um abriu o seu, olhou como que estava, a gente viu que tinha coisas parecidas, tinha coisas diferentes, então também tivemos ideia de como complementar o nosso. E aí cada um vai ter mais dificuldade em uma parte mesmo, mas é basicamente isso que a gente está trazendo, que é um pouquinho de tempo que às vezes a gente priorizar ali, dá certo de ser o começo dessa organização, e vai deixando de ser um peso, né? Justamente. A Rosângela quer falar? Pode falar, Rosângela, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Estou um pouco fanha, tá? Uma tosse danada. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês também. E aproveitando o seu gancho, Bruno, achei bacana você falar que vocês colocavam o PDI de vocês ali. Eu acabei de me formar também, agora dia 18, foi minha colação, né? E não sou CLT, tá? Ganho pensão do marido, olha só. Mas quero sair dessa pensão, porque, pelo amor de Deus, não dá para ficar na pensão de marido. E os 5 anos eu aproveitei para estudar mesmo, me dedicar. Eu vim com o Diego já desde o 4º semestre. Só que chega agora, a gente se depara com essas coisas aí, e aí eu fiz até. Mas, assim, minha dúvida, está certo? Não. Eu consegui uma paciente, porque nem chegou o meu registro ainda, mas essa pessoa já vinha pedindo já há um tempo, e aí chegou agora que eu fiz um acolhimento, já fiz uma sessão com ela, e aí a minha dúvida é isso, eu queria, assim, saber se vai ter alguém, de repente não no grupo, mas alguém que eu possa, um de vocês, para falar assim, olha, você olha aqui para mim, se tá certo, sabe, assim, dar aquela corrigida, né? Porque fico assim bem insegura ainda nessas questões, né? Mas eu acho que eu não sei se eu tive uma pretensão, uma pessoa que eu já peguei bem, um valor já considerável, sabe, por ser a primeira paciente, mas já é uma pessoa de melhor poder aquisitivo, tal. E eu também estou jogando bem baixo. Eu acredito que até o final do ano eu acredito que eu vou estar com 5 pacientes, olha só. Mas eu estou com um pessoal já do estágio, sabe? Que tá, Rosângela, você já pegou você já formou, tal, tá mandando mensagem, mãe de crianças que eu atendi, que não é meu foco, eu quero mulheres, mas, enfim, não pode perder nada no início, né? E aí tá aparecendo tudo, adolescente que eu atendi, criança, mãe, não, ele ficou super bem, mandou foto do resultado, isso é muito gratificante, né? A gente vê aqueles resultados, e assim, né? Então, as primeiras pessoas que eu fiquei de falar, assim que sai meu registro, já é para os pacientes que eu atendi, né? Ao contrário de vocês, todo mundo achou um absurdo que a nossa supervisora, eu atendi 25 pacientes ao longo desse ano,
do estágio 1, 2 e 3, agora de 2024. Até eu tenho a minha psi é da turma aí do Diego, né? Quando eu falo isso para ela fala, Rosângela, bom que você ganhou experiência, né? Porque a minha supervisora era meio fora da caixa, não, vocês têm que atender, e a gente foi atendendo, eu fui atendendo, atendi aqui, atendi numa cidade vizinha, que é uma professora, tem a clínica lá, então na segunda-feira eu ficava lá, e agora, assim, todo mundo tá, Rosângela, você já pegou seu registro e tal, então eu acho que quando eu soltar no grupo ali, eu colocar para os pacientes, eu acho que eu coloquei modesto ali 5, mas eu acho que eu vou fechar muito mais, sabe? Mas a dúvida é saber se eu estou fazendo certo, sabe? Seria isso. De repente, não no grupo, às vezes um de vocês fala, Rosângela, eu posso te dar uma assistência, eu mandar, a gente corrigir juntos, não sei. Eu preciso dessa força. Não sei se vocês têm essa disponibilidade, né? Que legal, que legal. Pô, muito bom, muita gente, né? Ela atendendo aí no estágio. Eu, no meu estágio, durante 2022, atendi umas 5 pessoas no máximo. Não sei como foi o de vocês, né? Mas pegar essa experiência em um ano, atender mais de 20 pessoas no estágio, deve ter sido muito bom. E já é um network para esses pacientes estarem agora, né? Que é, inclusive, a intenção, uma das intenções desse nosso grupo, né? O network. A gente sabe que a Elisângela aí está se formando, e se a gente for indicar paciente, ela pode estar aí nas nossas opções de contato, sabe? Então é muito importante a gente pensar nisso também. E quanto a saber se está fazendo certo ou não, o que dá até para a gente fazer, conforme nossos encontros forem estando mais estruturados, se você sentir à vontade, a gente abre o seu PDI juntos e pode dar uma olhada aqui, pode todo mundo ali dar uma dica, conversar, ver como que está sendo, de repente a sua dúvida, né? Pô, será que eu estou fazendo certo? É a gente comparar até com o nosso, de repente. Isso não é um problema a gente estar acompanhando assim, não. E vai depender muito da sua abertura também para isso, né? Tem gente que às vezes é um pouco mais tímido, não quer mostrar o PDI para todo mundo, aí quer mostrar para uma pessoa só e tá tudo bem também. Aí a gente vai vendo como que é a realidade de cada um e quais são as maiores dúvidas, né? Então, esse é o nosso foco, juntos se ajudar, né? E no final a gente vai até dar uma dica para vocês na hora que for finalizar a gente fala melhor, mas é de repente, pô, eu tô no estágio inicial, ou a Rosângela tá na dúvida aí se o dela tá certo ou não e outra pessoa tem a mesma dúvida, abrir o PDI de vocês juntos. Vamos fazer junto esse PDI, vamos criar uma sala aqui, estruturar juntos. O Stefano, por exemplo, que está ali no começo, pegar outra pessoa que está no começo, vamos começar a estruturar nosso PDI juntos, ter ideias juntos, qual que é a sua realidade, qual que é a minha, e vocês podem contar com a gente para isso, entendeu? Inclusive, conforme a gente for estruturando esses nossos encontros, para todo mundo estar caminhando juntos. É claro que um vai estar um pouco à frente, o outro vai estar um pouquinho atrás, mas juntos um pegar a referência com o outro de como é melhor fazer isso e entender que, já que eu não estou sozinho, não é tão pesado, né? Carregar a cruz sozinho é mais pesado do que com mais gente. Então, juntos a gente pode estar ali se fortalecendo para conseguir ter essa visão mais ampla do PDI, né? Pode falar, Rosângela. Guilherme, só aproveitar mais uma coisa, achei bacana, você falou juntar as pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível, né? Depois um de vocês pode passar, que vocês têm mais experiência, dar uma olhada em tudo, né? Eu achei bacana essa sua ideia. E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que hoje eu acabei de dar meu aval, né? Para essa pessoa que me convidou agora, olha só, eu fiquei até tremendo na base, né? O Dia das Mães, essa pessoa, ela tem um rancho aqui, assim, encostado na cidade, e ela vai montar um café colonial, né? Vai iniciar com esse primeiro evento do Dia das Mães. E ela veio me convidar para palestrar. E confesso que eu fiquei assim, ela até estava atendendo ela, cheguei um pouquinho atrasada na sala, porque ela estava aqui na minha casa para a gente acertar, né, os ponteiros. E ela falou, Rô, se você quiser, né, se lançar, tal. Aí eu falei pro meu marido, ele, não, você tem que pegar para ontem, isso daí vai e tal. E aí eu me lancei mais nessa, né? Mas confesso que eu estou assim, bem, né, em pânico com essa situação, gente, muita ansiedade e tal. Mas eu acho que vai ser muito bom, vai ser uma experiência boa, né? E falar de Dia das Mães, né, nesse café aí, e vai ser bom demais. Obrigada.
Que bom! Eu acho que um dos pontos que eu até queria compartilhar com vocês é uma frase da Clarice, né? É uma escritora aqui de Pernambuco. Ela fala, né, que depois do medo vem o mundo. Eu acho que quando você dá esse primeiro passo, mesmo com medo mesmo, vai e descobre essa nova versão, né? Agora como profissional e com novos pacientes, que você possa descobrir mesmo como a gente também vai. O PDI, eu acredito que ele é a ferramenta para que você possa meio que idealizar, né? Pensar realmente à frente como é que você pode dar esses passos e que o medo, como vocês compartilharam aqui, como é que vocês se sentem, o medo, a ansiedade, esses sentimentos em si são comuns, né? O importante mesmo é conseguir aos poucos, né, dar esses passos e a gente vai estar aqui para trocar e fazer da melhor forma possível, né, essa trajetória. Eu vou tirar essa tela aqui, mas quem quiser compartilhar ainda, tá? Tudo bem. Vocês querem falar sobre o desafio? Pode falar. Olha, como o Guilherme tinha já iniciado, né, um pouquinho sobre como é que vocês podem, né, interagir, né, trocar as dúvidas, a gente vai lançar um desafio da semana. Lembrando que os nossos encontros vão ser quinzenais, então vocês vão ter aí 2 semanas para estar atualizando o PDI de vocês. Eu acho que foi 23 pessoas que responderam que estão no estado inicial, ou seja, a maioria realmente está nesse início, né? Então, a ideia é que vocês possam avançar do estado inicial, né? Para ir, pelo menos, para o estado desejado, né? Estado atualizado, para que vocês possam caminhar essas 2 casinhas aí no PDI, que já pode ajudar bastante. Lembrando que o estado inicial é praticamente o seu espelho do início do ano, janeiro agora, né? Se você estava no CLT em janeiro, então você coloca CLT, não tinha nenhum paciente, coloca, não tinha nenhum paciente, só a renda do CLT. E essa vai ser a versão que vocês lá atrás, lá em dezembro, vão ter uma percepção de como foi, né? Eu acho que essa percepção é muito boa, né? Infelizmente, eu acabei perdendo meu PDI de 2024, mas eu tinha iniciado só com o valor do CLT. E eu tinha 3 pacientes já da outra clínica, mas não estava recebendo nada. Então, em janeiro, eu só tinha realmente esse valor. A gente vai, sim, enviar o desafio no grupo. A ideia é que vocês realmente vão avançando nessa parte do PDI e qualquer dúvida, vocês podem chamar qualquer um de nós aqui para estar realmente perguntando, tirando, né, essas dúvidas, porque a gente sabe que tem alguns termos em que talvez vocês não compreendam ainda, né, como visão de mercado, são termos assim que no início me pegaram um pouquinho mais porque eu não sabia. Eu acho que com as mentorias do Diego foi que a gente vai meio que compreendendo um pouquinho dessa visão. Alguém levantou a mão? Com licença, eu queria te fazer uma pergunta. Uma dúvida que me gera no PDI é sobre a questão do estado atual, por exemplo. No meu caso específico, né, eu me formei agora, né, no final de dezembro também, então eu estou, desde janeiro que eu estou me dedicando a me desenvolver na TCC, né, porque a gente aprende pouca coisa na faculdade. Eu me preparei para esse período que eu estou aqui agora, né, para essa transição de carreira, então eu já estudo questão financeira já tem 5 anos já, então eu consegui fazer uma reserva de emergência para poder estar nesse período. Quando eu comecei a escrever o meu PDI, o meu estado atual era sem cliente, eu estava prospectando. E agora, um professor meu me chamou para poder atender na clínica dele, que é uma clínica de convênio. Então, eu fiz o meu primeiro atendimento na semana passada. E a minha dúvida sobre o PDI no estado atual seria essa. Eu sempre vou atualizando esse estado atual ou não? Eu já começo e deixo lá, por exemplo,
como eu não tinha cliente e não mexo mais e vou colocando só as metas. Como que seria? Uhum. Boa pergunta. Porque o nome é muito parecido, né? Estado inicial e estado atual. Só que o estado inicial você deixa como está em janeiro, né? Não mexe mais. Se você só tinha uma renda, deixa lá. Mas o estado atualizado você sempre vai mexendo, né? Entrou um paciente, adiciona lá uma nova renda. Como eu disse para vocês, né? O gráfico vai aumentando, então vocês vão tendo essa percepção mesmo atualizada, né? Então, no seu caso, seria inserir esses pacientes na aba do estado atualizado. E você consegue voltar no slide da Bruna, no resumo do dela? Aí fica legal para explicar. Ah, aí, ó, aí é um ótimo exemplo para a gente. Então, a gente está vendo aí o estado inicial, né, da Bruna. Então, esse é o resumo do estado inicial dela. Receita, despesa e lucro. O estado atual, a gente sempre vai atualizando. Então, entrou um paciente novo, vou lá no estado atual e coloco ele, porque aí no resumo final sempre vai estar aparecendo, entendeu? E aí, esse curto, médio e longo, são aquelas projeções que a gente esperou para o ano e foi preenchendo. Então, a gente também não mexe nesse curto, médio e longo. Por quê? É o que o Diego fala. Cheguei no final do ano e eu passei a minha meta de longo prazo, perfeito. Eu consegui ver que eu passei a meta que eu tinha em mente. Não cheguei na minha meta, que aconteceu para eu não ter chego? Será que eu mirei alto demais? O que será que aconteceu? Para a gente ter uma reflexão lá no final do ano mesmo, entendeu? Então, a gente sempre vai ter como base esse atual comparando com todos os outros, tanto do inicial, para eu ver o quanto eu evoluí, quanto nas nossas projeções para o ano, para a gente entender se eu estou no caminho ou não. Então, por exemplo, o meu estado atual ultrapassou um pouco o meu curto prazo. Então, ok, meus 3 primeiros meses, né, março, eu consegui bater a minha meta. E eu continuo trabalhando para bater a meta de médio prazo, que é abril, maio e junho, né? E a partir daí a gente tem essa noção do andamento do nosso PDI e daquela projeção que a gente fez lá em janeiro, entendeu? Então, você vai em resumo resumo geral do PDI ali, você vai ter esse parâmetro. Então, a gente sempre vai no estado atual, melhorando essas questões. Deu certinho para entender? A Mariana perguntou, repete esse curto, médio, longo, sobre onde ele irá ser preenchido para ficar aí. Ah, legal. Esse curto, médio e longo, ele vai ficar no estado desejado. Então, lá no estado desejado, que é o depois do estado atual, a gente vai ter 3 abas seguidas iguais, né? Curto prazo, e aí a gente vai colocar quantos pacientes a gente quer ter nesse curto prazo e o quanto a gente quer ganhar, né? Através desse curto prazo, e também coloca nossas despesas. Aí vai ter na parte de baixo ali, médio prazo. Se vocês quiserem, eu até posso espelhar o meu PDI aqui. Posso apresentar, Larissa, rapidinho? Pode, só vai descobrir quem é, né? E aí, será que eu mostro quem que eu sou ou eu apago para o pessoal não ver? Não sei. Faz Peraí. suspense, faz suspense, Gui. Eu Do vou jeito que eles estão, eles vão. Apaga. Ninguém vou vai saber, apagar. né? Vou Apaga. apagar meu nome Continua aqui. a dúvida. Será? Peraí que eu tô abrindo ele aqui no Chrome que fica mais fácil Gente, Todo mundo sabe, mas ninguém tem certeza. Eu vou deixar uma dica ali só, vamos ver. Tá. Deixa eu apresentar aqui. Aqui. Compartilhar. Esse aqui, ó. Então a gente tá aqui. Vocês estão vendo certinho? Tá. Carrega. Pronto, chegou. Foi? Tá. Então a gente está aqui no estado inicial, que é o de janeiro, né? Quando a gente iniciou o nosso PDI. Mas a pergunta da Mariana foi onde a gente coloca aquela questão do nosso, onde a gente vê no resumo geral o nosso curto, médio, médio longo e longo prazo, tá? A gente vai ver ele aqui no estado desejado.
No estado desejado, então, a gente vai ter as mesmas tabelas lá do estado inicial, só que 4 vezes. Ou seja, de hoje a 3 meses, de janeiro a 3 meses, né? Março. Qual que seria a nossa projeção? O que a gente gostaria de alcançar, tá bom? Vai ter as despesas, tudo igualzinho o nosso estado atualizado, o nosso estado inicial. Aí depois vai ter uma outra tabela que é médio prazo, 3 a 6 meses. E aí a gente coloca o que a gente gostaria de conquistar de 3 a 6 meses. Então, eu evoluí lá que eu quero 18 pacientes, por exemplo, no meu curto prazo. Então, venho no meu médio prazo, pô, quero manter meus 18 e conquistar mais 2, vou lá e coloco 20, um exemplo, tá? E aqui, tudo que a gente colocar aqui vai cair lá no resumo geral para a gente ver se nossas expectativas, se nossas projeções estavam certas ou não, tá? É basicamente isso daqui. E nesse aqui a gente não mexe, só mexe uma vez e ele vai ficar parado. O que a gente vai mexer sempre, né, que é o que eu comentei com o Stefano, é o estado atualizado. Então, pô, o paciente veio, fechou, me pagou certinho, eu venho aqui, coloco o nome dele, né, a inicialzinha dele, coloco o valor que ele está pagando e tenho a projeção lá no meu resumo. Então, vamos colocar aqui um paciente, por exemplo, que paga R$ 1.000 a sessão. Quem sabe não acontece, né? A gente vai vir aqui no resumo geral e ele já vai estar, no resumo geral não, no estado atual, e já vai estar esse paciente que eu coloquei lá, entendeu? Então, assim, é bem simples, a tabelinha ela funciona muito bem e ajuda a gente a ter essa noção do quanto a gente está evoluindo, tá? Então, se eu abrir, por exemplo, o meu PDI do final de 2023, que foi a primeira vez que eu fiz, aliás, o começo de 2024, vai de janeiro, já vou parar de compartilhar aqui, tá? Ele já vai ter uma diferença legal. Então, eu finalizei o ano, ainda assim, dei alta para alguns pacientes, perdi alguns pacientes ali em dezembro, mas ainda assim finalizei o ano passado muito melhor do que eu iniciei, porque eu consegui ver essa projeção conforme fui construindo o meu PDI, entendeu? Então, ele é basicamente isso. Acho que mais alguém tem mais alguma dúvida sobre o PDI? Gostaria de tirar? Se quiser, pode falar aí, viu? Acho que por enquanto seria isso. Ficou claro ali onde que fica, onde que a gente coloca as coisas para ver no resumo geral? Tá. Se mais alguém tiver alguma dúvida durante a semana, pode mandar mensagem no grupo, pode mandar mensagem no nosso privado, que a gente vai tentar fazer o máximo para tirar. Em último caso, não sei como tirar essa dúvida, a gente recorre ao Diego, ele responde para a gente manda a resposta lá, tá? Mas o PDI, gente, ele é basicamente isso. Ao mesmo tempo que é muita coisa, é pouca coisa, porque muita coisa que você preencheu uma vez vai ficar lá, a gente não mexe mais, e aí é só a gente ir alimentando ele com o nosso estado atual, com a abinha de pacientes lá, que a gente vai passar por tudo isso nesses nossos encontros, tá? Para estruturar ele de uma forma legal, de uma forma que a gente se sente seguro, de uma forma que a gente não se sinta desesperado ou muito ansioso, mas se sinta esperançoso, para usar ele como uma ferramenta para o nosso futuro mesmo. E quem sabe, chegando em dezembro, a gente olha, poxa, eu olho meu PDI lá que eu fiz lá em março, lá em janeiro, e eu consigo ver toda essa evolução. O que eu posso fazer para o ano que vem para continuar tendo essa evolução, né? Continuar alimentando, continuar olhando o PDI, fazendo daí no final desse ano um para o ano que vem, e aí vai ser mais fácil, porque a gente já passou por tudo isso. Uhum. Perfeito. E eu acabei de compartilhar lá no grupo o nosso desafio da semana. Então, os nossos encontros serão quinzenais, então temos aí 2 semanas para a gente ir avançando, né? Então, a nossa proposta inicial, quem ainda não começou, quem ainda está se aproximando do PDI, conhecendo, nossa proposta é iniciar. Né? Quem ainda não iniciou, vamos iniciando. Quem se sentir confortável para estar perguntando lá no grupo, gente, eu estou preenchendo isso e isso. É assim mesmo? Pode compartilhar algum print lá, pode perguntar no grupo, mas também quem não se sentir confortável para compartilhar no grupo, pode chamar um dos monitores aqui, pode me chamar no PV, os meninos, que a gente vai construindo isso juntos.
tá bom? E quem já iniciou, quem fez ali, né, já seguiu os primeiros passos, vai avançando na parte que você está. Combinado? Isso aí. Rosângela, você tem um pouco de dúvida lá que você tinha comentado, não sei se está certo. Se você quiser mandar no privado da gente, olha, eu fiz isso aqui, fiz desse jeitinho essa parte. Vocês acham que estão certo? Vocês têm alguma dica? Pode mandar pra gente, tá? Ou se até quiser mandar o link, perguntar o que que a gente acha, se você se sente confortável, tá? Pode mandar que a gente olhe e fala, olha, tá no caminho certo, tá parecido com o meu, não tá, dá para melhorar isso, ou tá melhor do que o meu, provavelmente pode ser que tenha coisas melhores. E juntos a gente vai fortalecendo o nosso PDI de uma forma geral. Uhum. Vamos tirar uma outra foto? Vamos. O pessoal que está com a câmera fechada, se quiser abrir para aparecer, Da foto. para a gente marcar vocês. Depois a gente te coloca lá, o Adriana. Depois você pode chamar a gente que a gente te coloca, tá? Então, todo mundo sorrindo, X. Pronto. Foi. Gente, muito bom. O que que vocês acharam desse encontro? Eu achei fantástico, muito importante. E, mais uma vez, agradecer a vocês por essa disponibilidade, por esse carinho, por essa atenção, por esse acolhimento que vocês estão dando para a gente. Assim. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, a gente que agradece, nosso foco é se ajudar em conjunto e bora para cima, minha gente. Obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Vou precisar, pode ter certeza que eu vou estar procurando vocês aí. Bom, Pode ter com a gente. então, Obrigado, gente. Foi muito bom, viu? Muito gratificante, muito produtivo. E a gente saber que a gente tem esse suporte, né? Esse feedback faz toda a diferença. Vocês estão de parabéns. Obrigada. imagina, a gente que agradece. Boa semana a todos, bons atendimentos aí, minha gente. Nos vemos segunda, que tem aula aí da formação, né? E até depois de amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Eita, mulher, sai. Oxi. Caí do nada. Parar a gravação aqui. Para.